A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. E hoje, vamos mais uma vez de Bíblia? Vem comigo e vamos de Bíblia? Você sabia que o rei Davi foi o único rei da história de Israel que foi ungido 3 vezes? Davi foi ungido rei 3 vezes, tá? Obtendo assim uma gloriosa confirmação do seu reinado divino e humano. Então vamos ver, segundo os textos bíblicos, as 3 unções do homem segundo o coração de Deus. A primeira unção de Davi está descrita em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que vai dizer: Então Samuel tomou chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi a Ramá. Essa foi a primeira unção do rei Davi. A segunda unção do rei Davi vai estar descrito em 2 Samuel, capítulo 2, versículo número 4. A segunda unção aconteceu em Hebrom pelos homens de Judá. Diz assim: Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Essa foi a segunda unção do rei Davi. A terceira unção do rei Davi vai se dar entre os anciões de Israel. A terceira unção aconteceu através dos anciões de Israel. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3. Assim, pois, os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. A primeira unção do rei Davi vai se dar na casa do seu pai, entre os seus irmãos, entre os seus familiares. A segunda unção é pelos homens de Judá, ou seja, entre a sua tribo. E a terceira unção é através dos anciões de Israel, entre a nação. Davi foi ungido entre os seus familiares, Davi foi ungido entre a sua tribo, e Davi foi ungido também perante a nação de Israel, dando assim um previsto do seu reinado humano e também do seu reinado divino. Esse foi o único rei da história de Israel que recebera 3 unções para o cargo de rei.